Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 19 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Seja muito bem-vindo aqui à nossa análise de fechamento do pregão, todos os dias aqui, logo após o fechamento do pregão. Vou falar nessa análise de fechamento do Ibovespa, que fechou com alta de 0,53%, confirmando ali um sinal do pregão anterior, que eu vou mencionar. Mini índice, mini dólar, vou falar de Petrobras, de Vale. Vou comentar sobre B3SA3 e Duque 3, destaque de alta dentro do Ibovespa, Azul 4, destaque de baixa, YouTube 4, VEG 3, NTCO 3, Semin 3, GGBR4. Fica comigo aqui até o final dessa análise de fechamento. Espero ser útil para você de alguma forma em termos de leitura dos papéis aqui, do mercado como um todo, da expectativa para os próximos pregões. Também na parte aí de aprendizado, enfim, se for útil de alguma das formas, deixe seu like, seu joinha aqui, agradeço demais. Vou rodar aqui a vinheta, na sequência a gente começa com a análise do Ibovespa. Então vamos lá, vamos começar aqui com o Ibovespa, que terminou o pregão com alta de 0,53%, conseguindo superar a máxima do pregão anterior. Então isso caracteriza um movimento de alta no gráfico diário, ainda contra a tendência de baixa, ainda abaixo da média, mas já é um novo fechamento aí, um fechamento, retorno acima dos 120 mil pontos. Vamos ver se consegue permanecer assim nos próximos pregões. Primeiro indício positivo, voltou para cima dos 120 mil pontos. Qual o próximo fechamento melhor ainda? Para cima da média, para cima da região aqui dos 120.760 pontos. Melhor ainda, ou seja, gradativamente a gente vai fazendo a leitura desse movimento de subida para ver se ele está com força ou não. Agora, nesses dois primeiros pregões, se eu for falar assim, está forte para subir? Ainda não. Se eu pego o gráfico de 60 minutos, essa aqui é a mínima de toda a queda. Gastou-se um tempo para vir até aqui, que levou menos tempo daqui para cá. Então, ainda não temos o sinal assim, nossa, está muito relevante a subida. Ainda não tem. Então, vamos ver se nos próximos pregões a gente ganha um pouco mais de força. Segue dentro de uma característica comum de uma tendência de baixa, que é o movimento de subida, ele tende a ser mais fraco do que o de baixa. O ponto positivo é que se eu pegar aqui esses dois últimos pregões, ele consegue superar as máximas dos três últimos. Isso é um primeiro ponto positivo, além de confirmar o movimento de subida. Então são pontos que a gente vai lendo aqui nos próximos pregões, mas temos uma correção da tendência de baixa no Ibovespa. Para reverter essa tendência de baixa, eu diria que o Ibov teria que superar essas máximas aqui. Para mim, principalmente essa daqui seria a mais relevante para ele conseguir aí gerar um sinal mais positivo. E até pegando pelo gráfico semanal, que é superar isso aqui, seria algo mais positivo. Primeiro ponto, 122.482, e o segundo, que é o que eu comentei que seria o principal ponto, 123.245. Mas já é um indício de recuperação, pelo menos assim. Temos uma luz no final do túnel. Por enquanto ainda não é um trem, mas e espero que não seja um trem, espero que seja um início de um processo que comece a ganhar força aí do índice Bovespa. Seguindo aqui para os futuros, mini índice no pregão de hoje, também proporcionando aqui essa sinalização de fundo. Gráfico de 60 minutos, dá para perceber que conseguiu sair dessa região de resistência, apoiando mais operações de compra. Ou seja, já tinha superado isso aqui no decorrer da tarde, está ainda aí num processo positivo. Então, enquanto não gerar sinalização de baixa, de topo, enfim, continuar proporcionando principalmente sinalizações de alta acima dos 121.780, fundo, no gráfico de 10 minutos, por exemplo, no gráfico de 5 minutos, fundo ou pivô de alta acima desse patamar, fica um pouco mais para buscar operações na ponta compradora. Resistência mais próxima aqui do S&P 500 fica aqui, do S&P 500, do mini índice, fica aqui nessa região, na faixa ali dos 122.385 até um patamar de 122.575, zona de resistência para
o mini índice. Se recuar aqui de maneira fraca no próximo pregão, gerou sinal de alta, gráfico de 60 ou mesmo de 30 minutos, volta a apoiar mais ainda operações na ponta compradora. Olhando para o dólar, dia de hoje foi lá em cima, entrando ainda nessa região aqui, ó, que continua dentro dessa região aqui de resistência. Deixa eu só dar um trocar aqui para tirar o ajuste. Fica que o dólar está dentro dessa região aqui, ó, de resistência. São vários topos anteriores. Ponto ali um pouco mais relevante acima dos 5.450, que vem sendo respeitado por enquanto, está na faixa dos 5.509 e depois disso lá no 5.548. Então, o primeiro ponto, 5.450, válido até o fechamento, aí, pelo menos desta semana, para o dólar. Candle de reversão vai sendo montado aqui, não fechou o pregão ainda, mas oscilou abaixo desse patamar, aumenta a probabilidade de ter uma correção da atual tendência de alta de curto prazo, sem indício também de reversão ainda dessa tendência. No gráfico de 60 minutos, esse movimento já entrou um pouco mais de força vendedora comparado ao movimento de subida, o que apoia justamente poder confirmar o sinal de baixa do gráfico diário e ter algo mais para baixo. Enfim, o dólar fica um pouco mais para olhar ou no gráfico de 5 ou de 10 minutos, olhar um G10 aqui, ó. Abriu subindo, bateu aqui na média, gerou topo descendente, ficaria um pouco mais para trabalhar na ponta vendedora. Enfim, depois dessa forte queda, quebrando a estrutura de alta no gráfico de 10 minutos, recuou aqui, fez alguma correção, algum sinal de baixo, ou mesmo pivô de baixo, fica mais para buscar a operação de venda. Se fosse para buscar algum tipo de compra, olharia um pouco mais para se esticar para baixo o movimento, buscando a região ali na faixa dos 5.425, 5.430 e gerando sinal de alta para buscar uma compra mais próxima no suporte mais relevante e tentando pegar algum repique de alta ali de um viés de baixa que a gente tem no intraday no gráfico de 10 minutos. Tá? Olhando aqui agora para a gente falar de Petro, a ação terminou o pregão de hoje com leve alta estabilidade, mais 0,08%, conseguiu se manter ali acima da média, superação da máxima de ontem e de hoje, 36,14, 36,12, reforça a chance de subida da Petro. Ponto positivo, não voltou para baixo dessa região aqui que ela superou. Permaneceu, inclusive, ali em cima da média, acima da média. Então, isso é um ponto positivo. O que seria negativo para o próximo pregão? Lembrando que ela está dentro da tendência de baixo, então dentro da tendência de baixo, normalmente as resistências são respeitadas e os suportes são rompidos. Então, com base nisso, se ocorrer aqui um fechamento ali para baixo, a perda da mínima do pregão de hoje, principalmente o fechamento abaixo da mínima de hoje, que foi de 35,57, vai apoiar mais ter um novo movimento para baixo para perder essa região aqui de suporte. Por enquanto, ponto mais positivo seria romper os 36,14 para aumentar aí a chance de enfraquecer a tendência de baixa atual da Petro, que vai ser revertida se houver uma oscilação acima dessa máxima aqui localizada em 37,94. A Vale 3 está dentro ainda do seu cenário mais baixista, da sua expectativa mais baixista. Enfim, dentro desse movimento de subida que vai acontecendo aqui, se tiver mais um pregãozinho aqui assim, fazendo assim, outro aqui para baixo, eu me interessaria mais por abrir uma venda na Vale 3. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que essa ação vai cair. Só estou dizendo que o que encaixaria para mim melhor nesse momento para fazer uma operação nesse papel seria mais venda. Encaixaria melhor. Ela pode chegar aqui e falar assim, Dalton, não vou gerar oportunidade de venda aqui, eu vou só rasgar aí para cima. Beleza, eu estaria de fora porque para mim não atende ainda os meus critérios fazer uma compra nesse papel dentro desse atual contexto aqui, abaixo das médias, sinalização de fraqueza para subir, enfim, resistência muito próxima. Então, de maneira geral, olharia um pouquinho mais para buscar uma venda, porque na minha leitura, um caminho mais provável seria perder essa região aqui de suporte no curto a médio prazo. Depois de Vale 3, B3, SA3, seguimos dentro de uma posição de compra, que o Kaique, eu já tinha comentado na última análise de fechamento pregão, que o Kaique recomendou, está dentro aí de uma posição de compra, fechou em queda de 0,68%. Não foi legal ter feito isso aqui, pior ainda se perder essa mínima, que aumentaria a probabilidade de buscar um nível de stop que o Kaique estabeleceu e está lá dentro do aplicativo o ponto de stop dessa operação. O que seria positivo para essa operação? O preço no próximo pregão fazer isso aqui, ó, reverter esse topo. Aí sim a gente criaria uma expectativa maior do papel caminhar para cá. Ó. Porque olhando para o gráfico semanal já tem um movimento longo para baixo
que abre a chance de poder ter um repique de alta, buscando uma região aqui na faixa dos R$ 11 ou mais do que isso, até numa expectativa um pouco mais positiva nos 11,34. Tá? Então, é um ponto aqui que aumentaria a chance de subida. Bateu na resistência, gerou sinal de baixo, reverteu esse sinal de baixo, aumenta a probabilidade de buscar o próximo nível de resistência, que ficaria mais por volta da região dos R$ 11. O próximo ativo a ser falado é Iduc 3, que fechou em alta de 4,33%. Esse é ativo que está em tendência de baixo no gráfico diário, no gráfico semanal, topos e fundos descendentes. Aqui vem dentro de um nível... Dalton, e esse topinho aqui, eu não vejo algo tão relevante nele, eu ficaria mais aqui. Para mudar a tendência mesmo, quebrar a estrutura de baixo, seria romper essa máxima aqui. Uma mini tendência, visível mais pelo gráfico de 120 minutos, mini é um prazo menor, 120 minutos está carregando ainda aqui. Agora carregou, mas não carregou direito, está carregando, ainda está a barrinha azul aqui, preenchendo. Carregando, agora sim, carregou. Então, nos 120 minutos, isso aqui seria um pouco mais relevante. Esse ponto lá que eu comentei do diário, que não seria tão relevante pelo diário, mas no 120 assim, mais relevante. Mudaria tendências no gráfico 120 minutos no intraday, se superasse os R$ 11,83. Mas, de maneira geral, sinal de alta, quem entrou comprando papel, bota stop aqui, é uma operação contra tendência, até uma boa sinalização de alta, assim que ela montou aqui, algo semelhante ao chamado Morningstar, quem gosta de padrão dos candles aí, ou estrela da manhã, candle com corpo grande aqui do lado, corpo pequeno fora do corpo do candle anterior, e esse aqui um grande corpo de alta vindo aí a confirmar o padrão, e com isso ele aumenta a probabilidade de reverter esse movimento de baixa para um movimento de alta. A superação da máxima do pregão de hoje, 11,14, a partir desse próximo pregão de quinta-feira, reforça a chance de recuperação desse papel. Então, se for arriscar a compra aqui, saiba que é contra a tendência, tem um risco maior, stop abaixo dos 10,55. Se tem um risco maior, o que eu geralmente faço? Reduzo o tamanho da posição, coloco menos capital. Depois de Duque 3, Azul 4, ontem já tinha sido destaque de queda, hoje só acentuou a queda. O ativo está alinhado para baixo, todos os prazos operacionais, não vejo alternativa de compra. Mas Dalton já caiu muito, beleza. Mas se fosse para arriscar algo aqui para compra, mais na região de suporte de prazos mais longos. Se fosse comprar algo contra a tendência, teria que ser em suporte de prazo maior. Aqui, a ação se bater lá na faixa do 7,3 até um patamar de 6,71, ok, dá para animar aí para buscar uma compra, ou pelo gráfico semanal, que é o mais provável que eu comentei ontem, de buscar a região do gap, 7,84, primeiro ponto, e depois tem um suporte em 7,24. Então, aqui, principalmente, é o que me interessaria mais, de 7,24 para baixo. Olhando agora para Itube 4, a ação fechou em alta de 0,78%. Itube 4 estava bagunçado aqui em cima da região de resistência, desse topo aqui, rompeu aqui para cima ontem, mas não fechou acima. Hoje ameaçou gerar um topo, reverteu aqui para cima. Então criou uma expectativa mais de subida. A superação da máxima de hoje, 32,29, reforça essa chance. E para quem está comprado, já dá para trazer, comprado no swing 3, já dá para jogar o stop aqui abaixo da mínima desse candle, se ela confirmar esse candle no próximo pregão. O que seria muito ruim para quem está comprado é essa ação voltar a fechar abaixo da média, perder essa mínima e gerar uma mínima na sequência. Isso criaria uma chance muito grande de perder essa região aqui de suporte nesta ação. Resistência mais próxima está aqui, em Tube 4, na casa dos 32,26. Acima disso, lá por volta dos 33,40. VEG 3, a ação terminou o dia de hoje com bela alta, 2,44%. Fiz uma análise especial desse ativo, publicada hoje, já está disponível aqui no canal, pode acessar aí gratuitamente. Tinha feito já no domingo uma análise lá dentro da comunidade do TradingView, usando a plataforma também gráfica do TradingView, falando de VEG 3, de apontar para o rompimento da máxima histórica. O ativo fechou muito bem hoje, maior probabilidade de vir a romper essa região nos próximos pregões, não necessariamente no próximo pregão. Para quem está comprado no swing trade, stop pode ficar aqui abaixo dessas mínimas anteriores, ou seja, ali abaixo de um patamar dos 38,40, onde já estaria com a proteção pelo menos ali da média móvel exponencial. Se não quiser um stop tão distante aqui, dá para colocar logo abaixo do fechamento, que tem um gapzinho aqui de corpo, né? Então a gente teria ali uns 38,85 seria um ponto de stop. Então tem aqui para swing trade ou aqui embaixo
para se botar stop. A outra forma, eu comentei na análise especial lá pelo gráfico semanal, dá uma olhada nessa análise especial de VEG3, que faz bastante sentido você entender o prazo. A análise especial é uma análise mais completa, mais ampla do papel, análise técnica mais completa, falando de gráfico anual até o gráfico diário. Então, em diferentes prazos operacionais, aí, o que fazer? Se eu estou comprado para longo prazo, para médio prazo, para curto prazo. Então, é o que eu busco abordar nessa análise especial. Vai lá, comenta lá a respeito da análise, se você gosta desse formato, agradeço demais. Então, VEG3 apontando para romper essa região aqui de resistência, com viés de alta, com cenário positivo de prazo maior, vejo o papel com bons olhos aqui para foco mais em compra. Natura, a gente tem a ação dentro de um contexto mais baixista, chegou aqui nesse patamar até sofrendo para cair esse último movimento, a característica dele, bate aqui. Dalton, pode gerar um fundo duplo? Pode. Bom fechamento hoje acima da média. Vamos ver se confirma amanhã superando essa máxima. O rompimento desse ponto aqui seria justamente o fundo duplo, o que dá um indício de mudança da tendência desse papel. A principal estrutura de baixo para mudar a tendência para mim é aqui, mas lógico, se vier o rompimento aqui dessa região, se não demorar muito também para romper, por exemplo, próximo pregão já gera um candle forte, rompe aqui, é mais relevante. Considerando ali o gráfico semanal, o que é que me submete o gráfico semanal desse ativo? Vou até dar uma olhada aqui rapidamente no mensal. O que é que me submete o gráfico semanal desse ativo? Que essa queda foi de 3 semanas, isso aqui, 1, 2, 3, é uma correção dessa queda de 3 semanas, e gradativamente aumenta a chance de fazer isso aqui. Vamos ver se... Não estou falando que isso vai acontecer, só pela forma como está deixando aqui um rastro no gráfico, eu ficaria atento aqui, ó, bateu nessa região aqui, ó, tentou subir, bateu nessa região de resistência, um patamar ali na faixa dos 15,34, ou média aqui, perdeu força, gerou sinal de baixo lá no gráfico diário, eu ficaria interessado em venda, ou seja, faz isso aqui, ó, vem aqui até rompe esse patamar e gera depois um sinal um pouco mais relevante de queda, me chamaria a atenção para abrir uma venda. Vou mostrar algo semelhante, só que pelo gráfico mensal. Aqui, ó, mensal, açaí 3. Aqui é o que eu quero dizer, ó. Foi lá montar algo semelhante aqui, um fundo duplo, ó. Ó que beleza. Um fundo duplo, e aí foi lá e gerou esse topo logo na sequência aqui, ó. O que eu quero dizer, um sinal forte logo na sequência. Rompe lá e já gera um sinal forte baixo, e aí o ativo aumenta a probabilidade de vir a perder essa região. Depois disso, você me lembre-se, se essa análise for útil para você de alguma forma, seja de aprendizado ou em termos de leitura do mercado, dos ativos que a gente vai passando, você gosta do formato, deixa um like, deixa um joinha, e também coloca aqui embaixo quais ativos você quer que a gente analise para a próxima, qual ativo que você deseja que eu analise, ou eu, ou o Kaique, analise na próxima análise de fechamento do pregão. Lembrando que todas essas que eu estou passando aqui, TUB4, VEG3, NTCO3, CEMIM3, GGBR4, são ativos que vocês solicitaram, sendo que eu dou a prioridade para quem tá dentro, o pedido que veio pelo aplicativo DV Invest, segunda prioridade para quem é membro do canal, terceira prioridade para quem é inscrito no canal. Então essas são as prioridades. Então se você quiser aumentar a chance do seu pedido de análise ser atendido, se inscreve aqui gratuitamente no canal, já é um ponto. Ou aumentar ainda mais, seja membro do canal. Para quem é membro está vendo isso aí, esse benefício. Então aqui nós temos a CEMIM gerando uma sinalização de alta no pregão de hoje, confirmando, na verdade, a sinalização de alta do pregão anterior, mas ainda eu olho para cá com um certo receio no sentido de se fizer algo aqui para baixo, eu ficaria atento para fazer uma venda no papel. Tá falando venda de swing trade. Semanal dentro de um processo ali onde está batendo na média, respeitando essa região de resistência. Enfim, ainda não é algo que me submeta assim, não vou entrar comprando essa ação assim. O fato é, quem tiver comprado de forma objetiva, quando falo fato é de forma objetiva, quem tiver comprado, um ponto de stop seria abaixo da mínima do pregão de hoje. Se vier aqui para baixo, não seria algo tão legal. Ou seja, aumentaria a probabilidade de fazer isso aqui, ó. Porque considerando a força que foi para cair e a forma como vem subindo, por enquanto está mais fraco esse processo de subida, apesar de estar subindo, apesar de ter fechado acima das médias. Tá? Então, enfim, objetivamente, se eu estou de fora, eu não entraria comprando agora. Se eu estou dentro, eu colocaria um stop de proteção. Se eu estou de fora, eu estou de olho para ver se ela vai gerar um sinal de venda. Então, é isso. GGBR4,
Ação que está dentro também do contexto mais de baixo. Se eu pego o gráfico mensal desse ativo, está gerando um sinalzinho de baixa ali, ó, depois de ter tentado vir para cima dessa zona de resistência, está confirmando o início do movimento de baixa, até oscilando aqui embaixo dessa região. Gráfico semanal dá para ver melhor, movimento muito forte para baixo. Então, de maneira geral, lembra do sofrimento que eu falei do gráfico diário da Semin 3? É parecido com esse movimento do semanal da GGBR4. Foi lá em cima, deu uma pancada para baixo e acelerou. Em poucas semanas já perdeu tudo que subiu em diversas semanas. Logo, é um ativo que ainda me chama a atenção de olhar um pouco mais para buscar a operação de venda. Não significa dizer que ela não vai subir nos próximos pregões. Só que, para mim, o cenário gráfico dessa ação representa risco maior para compra e uma alternativa interessante para venda se ela sim proporcionar aqui alguma sinalização mais forte de baixa, enfim. É um ativo que eu olharia um pouco mais para venda. O que essa ação começa a mudar um cenário aí de baixa? Se ela voltar principalmente para cima dos R$18. Trabalhar acima dos R$18 já seria um indício um pouco mais positivo aí nessa ação. Principalmente gerar sinal acima dos R$18 me chamaria atenção mais para compra em GGBR4. E aí, análise útil para você de alguma forma? Deixa um like, agradeço demais, comenta aqui embaixo quais ativos você quer que a gente analise na próxima análise de fechamento do pregão. Um grande abraço e até a próxima.